Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos! Que saudade que eu tava de fazer uma live. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui para compartilhar algo. E hoje nós temos um convidado muito especial. E vou mandar o convite para ele. Do Portal 999. Nós vamos falar sobre energia pesada, sobre reiki, sobre um monte de coisa que sempre flui aqui na nossa live, né, Jean? Boa noite, meu amigo. Oiê, deixa eu inverter a câmera aqui, tá tudo. É melhor, que eu posso te ver. Ué, gente, pode me faltava agora. Ele abriu o contrário. Deve ter o sinalzinho assim que de duas É, setinhas. pois é, cadê esse finalzinho, gente? Sumiu. Mas se eu saio, entro de novo, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom? Eu te mando o convite de novo, daí. Tá bom, porque realmente. Aguenta aí, gente, que isso é. Quando a gente faz ao vivo é assim, né? E aí, me contem, gente, como vocês estão? Oi, Tamara. Oi, Adri. Oi, Daniel. Daniela, Ivone. Quem mais tá aí? Me mandem oi. Vocês gostam desse assunto, gente? Hoje é um portal. Ah, eu adoro. E agora, no mês de setembro, a gente tem 3, né? E é algo que potencializa bastante, porque é 9 do mês 9 e 2025 é 9. Mas, gente, nossa, estou apanhando para. Ué, Deixa eu. Ah, agora achei. achou? Ê! Achei porque o reflexo da luz estava bem em cima do. E ele está em branco, mas estamos aqui. Boa noite, meu amigo. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo É, bem? também, Quanto tempo? eu estava te escutando aqui agora também. Olha, faz acho que um ano que eu não faço live também, bastante tempo. Acho que aquela febre de fazer live teve depois ali da pandemia, aquela coisa toda, né? Todo mundo vindo para as telinhas. Eu, pelo menos, dei uma parada, mas eu estou muito feliz com o teu convite, retornando, tá? Depois de algum tempo. Esse tipo de canal, né? Fazer live com amigas. E espero que seja muito bom para nós aqui, para quem estiver acompanhando também. Ai, com certeza. Eu acho que eu também. Essa proposta de estar fazendo lives, de estar trazendo é, um conteúdo bacana, né? Às vezes cansa, né? Falando bem a verdade, cansa, fica um pouco saturado e sempre precisa ter essa contrapartida. Né? Por exemplo, as pessoas que estão participando da live têm que dizer oi, tem que conversar com a gente, não fica só a gente conversando aqui, né? Então, ó, a Cat disse oi, isso é muito importante pra gente. A Adri. É, isso, gente, é relacionamento. É gostoso, porque a gente aprendeu um novo caminho, a gente aprendeu coisas novas nesse pós-pandemia. Olha quanta coisa aconteceu. E a gente precisa sair um pouco do mecânico, né? Sair um pouco daquilo que. Aquela dopamina fácil, né, Jean? Daqueles vídeos que a gente fica rolando a tela e parar aqui, né? Então, quem tá aqui com a gente, vamos ficar até o final? Vamos desfrutar desse servir que a gente se propôs, porque tem muito conteúdo bom, tem muita coisa boa. E o Jean, eu adoro, né, Jean? Eu acho que eu faria mais, mas às vezes a gente pensa, nossa, ficar convidando o tempo todo, porque é um assunto gostoso, né? Quando você traz a numerologia, né? Hoje mesmo eu falei para uns clientes meus que a gente fez uma sessão ontem e que fizeram numerologia contigo. E depois da sessão, hoje eu mandei mensagem para eles: vai ler o mapa de novo, né? Por quê?
você vai encontrar respostas que antes você não tinha visto lá. E hoje, essa energia desse portal, que eu acho bem importante você trazer essa percepção do 9 na nossa vida, né? E esse mês 9, nós teremos 3 portais assim, né? Então, o que Ó, potencializa tem gente comentando que já leu ali também, sabe? A é recomendação. a Fabi, vai ler o mapa. Porque a gente já não é mais a mesma daquele dia que a gente fez a sessão lá do mapa, né? Eu não sou mais a mesma do mês passado, nem de ontem. Então, a nossa percepção vai ampliando e a gente consegue ver e identificar coisas que estão lá, que é a nossa verdade, tipo, despida de tudo. E a gente encontra, às vezes, aquilo que tu estava procurando desesperadamente fora ali. E é algo muito verdadeiro, né? Então, Jean, fala para nós um pouquinho essa energia 9 do portal 9 e vamos começar essa troca, né? E quem tem pergunta, gente, manda aqui. Isso. Converse com a gente porque a gente gosta. E até vou te pedir, Carla, você vai olhando então as perguntas, porque quando eu começo Sim. a falar, talvez eu não consiga acompanhar o que está acontecendo ali, né? Mas é, vamos direto ao assunto, porque live hoje não é mais aquele estilo antigo de fazer apresentações e tudo mais. Quem quiser É. me conhecer mais, acho que tem vários canais aí, né? Tanto no Instagram como no YouTube. Mas, em suma, só resumindo algo assim, ó, eu estou praticamente a vida inteira aí, desde os 12 anos, então são 40 anos que eu tenho essa proximidade com números e a curiosidade com o mundo místico. E a partir daí, algumas pessoas nascem com aquele intuito de dúvida, de questionamento. Então, eu sou um buscador nato desde que me conheço por criança, gente, como a gente fala. E o que a gente vai falar hoje aqui, daqui a pouquinho já estou iniciando, sobre os números, sobre a numerologia do dia, sobre depois a energia que vem, né? E terminamos com o reiki. Com certeza é preciso pegar nos tempos atuais e fazer uma parada, uma reflexão daquelas perguntas básicas, né? O que está acontecendo? Né? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Por que de tudo isso? E nas minhas andanças, assim, trazendo um pouco de percepções dos últimos 2 anos ou 3, dessa evolução que você falou, que a gente já muda as células, muda a energia, muda a cabeça, discernimento. Existe, sim, uma questão que a gente precisa trazer que é primordial antes de falar de numerologia, de reiki ou de qualquer terapia, né? É primordial nós entendermos, assim, que estamos sondando o universo em que a gente vive, e esse universo não precisa ser necessariamente físico, existem outras dimensões. E essas dimensões que a gente está sondando através da energia astral, da energia mental e também do caminho espiritual, nos mostram notícias que não são muito agradáveis. E eu nem gosto de ser o precursor, né, de notícias que às vezes a gente pode tocar o coração de alguém de uma forma que essa pessoa se sinta desconfortável. Mas vamos lá. Dos universos que existem, que estão sendo sondados, e não só pela ciência, mas assim, os multiversos, né, mas também pelos místicos, pelos espiritualistas, o nosso universo em si, sem essa obrigação de entender ele como um espaço físico, tá? Mas essa dimensão em que a gente vive, a gente está inserido, é uma dimensão problemática. Tá? E essa é a notícia, talvez assim, que não é uma verdade absoluta, mas que no começo pode nos deixar desconcertados em função de que a gente espera que a vida seja maravilhosa, o futuro seja cada vez melhor, mas nós estamos inseridos num universo ou numa dimensão, se for melhor falar assim, que ela, no seu início, ela já começou caótica, problemática. Tá? Então, existe a eternidade? Até pode ser que existe, mas existem as coisas criadas. E eu vou fazer uma roda agora até chegar na questão do dia, né, da tua provocação inicial, do número 9, fala do 9, fala do dia de hoje. Mas eu preciso fazer essa volta para vocês entenderem o porquê da minha resposta para a questão numerológica da data de hoje e do próprio ano. Então, nós temos grandes dramas vivenciados ao longo da existência da nossa criação.
e eu tentando resumir ao máximo, eu consigo pensar em 4 dramas. O primeiro drama é que a nossa criação, ela foi montada de uma forma assim abrupta, talvez sem o criador, vamos pensar assim, o criador não teve muita paciência ou alguma coisa deu errado no começo. E as leis que a gente entende hoje, que regem a nossa vida, regem a natureza, regem os planetas, regem os astros, né? A própria astrologia estuda isso. Essas leis, elas têm leis pré-criação do universo. Então, essas leis nos aparentam ter uma perfeição na nossa vida, uma possibilidade de divindade aqui no nosso mundo, no nosso universo. Mas existem outros fenômenos que eles são cruéis. Por exemplo, no nosso universo, que se reflete na nossa natureza, o mais forte sempre vai estar sobrepujando o mais fraco. Né? Vamos pegar a natureza, a zebra sempre vai ser vítima do leão. E quem montou essa estrutura, se isso foi por acaso, ou se teve um criador que disse, agora vou criar o leão e vou criar a zebra. Quando que a zebra vai chegar e vai dizer assim, poxa, pode parar por aí que agora é minha vez de devorar o leão, sempre eu tenho que sair correndo porque ele vem me devorar, e eu não sou mais forte, não sou um animal tão proeminente que nem o leão, por que que eu me tornei a vítima? E isso é uma coisa taxativa e não tem mudança. Tá? Daí, com animais é fácil a gente perceber isso, mas entre nós humanos é exatamente essa parte material, biológica, humanizada, e a gente percebe que do animalismo humanizado, ou tentando ser humanizado, nós vivemos num mundo exatamente dessa forma em que essa manifestação acontece. O ser humano que se acha mais forte, ou que tem mais força, mais poder, ele acaba invadindo outros territórios, dominando outras pessoas. A gente sabe que o mundo tem guerra desde que é mundo, e algumas pessoas nascem em desvantagem, mais fracas, vamos dizer assim, menos favorecidas, e não conseguem dar a volta, não conseguem equilibrar o seu campo energético, a sua força, a ponto de enfrentar aquilo que alguns chamam de inimigo, mas na verdade são irmãos, são seres humanos contra seres humanos. Então, por que que nós, seres humanos, temos uma força ou um ímpeto de, quando a gente está por cima, a gente quer usar do poder, abusar, mandar, e o que está por baixo, vamos dizer assim, ele tem que obedecer, tem que ser escravizado, ou ele tem que pagar os impostos. Então, vamos pensar assim, se um Deus totalmente amoroso, ele fosse criar um lugar perfeito, vamos dizer assim, harmonizado, essas questões talvez não estariam acontecendo aqui, na nossa vida, na nossa dimensão. É uma coisa séria que a gente tem, isso a cada 9 segundos, 10 segundos, tem uma criança sendo abusada, né? Tem alguém sendo assaltado, alguém sendo assassinado, uma mulher sendo maltratada. E a sensação que eu tenho, Gia, é que tá cada vez pior, Exato. né? Então, É uma coisa assim que parece que hoje as pessoas estão manifestando mais esse instinto selvagem que tem dentro delas, sabe? Porque existe essa dualidade, né? Do bom e do mal, do bem, né? E do mal. Mas a gente sempre pode escolher. Nós temos o livre-arbítrio para escolher qual que caminho que eu sigo. E a sensação que eu tenho, o que deixa um pouco mais assustador ainda tudo isso, é que abriu-se um portal e as pessoas não, agora eu vou manifestar, e eu sou assim, e eu vou bater, e eu vou machucar, e eu vou, sabe? uhum. E por que que tá no título da live, né? Eu gostei muito que você colocou ali, né? Por que que tá tão pesada a energia, tá? A gente pode culpar o dia de ontem, os governantes de hoje, mas isso vem um acúmulo histórico, por isso que eu estou fazendo esse resgate, em que desde a criação do nosso universo, ou dessa dimensão, nós passamos, assim, primeiro por uma criação caótica. E aí, eu vou dar o exemplo da casa. Se a gente começa mal, é muito mais difícil depois reparar o que foi construído. Se você faz as fundações de uma casa desnivelado, depois coloca os pilares, quando vê, começou a aparecer rachadura nas paredes, é uma dor de cabeça terrível, e se as fundações estão lá desequilibradas, é preciso, às vezes, manchar toda a casa. Então, quando a nossa dimensão foi elaborada, e eu estou trazendo umas hipóteses aqui,
mas que são de vanguarda, são revelações atuais. Quando o universo começa de forma desordenada, ainda há uma segunda etapa em que, vamos dizer assim, o mundo espiritual tenta organizar o nosso mundo aqui, nossa dimensão, e passa a ter um conflito. Se a gente quiser pensar em forças do mal e do bem, mas não é esse essencialmente o tema, né, ou o termo que a gente tem que usar. Vamos pensar assim, seres criadores e que estavam no início do nosso universo não tinham capacidade nem discernimento de ajeitar aquilo que estava complicado, de pensar assim, não, vamos subir essas paredes, vamos construir essa casa, vamos construir esse universo. Mas a casa prestes a cair a cada tijolo colocado. Aí nisso, eu estou fazendo uma analogia aqui do que aconteceu. Entram outros seres nessa dimensão, nesse nosso mundo, nesse nosso universo, dizendo, vamos parar com tudo isso, a gente vai barrar essa obra porque não vai dar certo, vai morrer muita gente aqui dentro. E começa a ter um conflito. Então, uma segunda etapa da nossa dimensão, do nosso universo, foi o conflito. Tá? Então, essas raízes que a gente tem dentro de nós, primeiro, esse mundo de confusão. Tá? Muitas pessoas têm confusão mental, emocional. Quando está doente fisicamente, é uma confusão energética, física. O reiki vai ajudar a tirar essa confusão. Essas confusões caóticas já estão inseridas na nossa dimensão. E nós, seres dessa dimensão, a gente já tem isso naturalmente. Depois, uma segunda etapa do nosso universo, entra aqueles seres que, vendo que a coisa não estava indo bem, vamos tentar barrar essa construção. Para de fazer o funcionamento desse universo, chega dessa dimensão. Mas os criadores primordiais lá não queriam isso. Não, nós vamos dar um jeito e vamos consertar. Então, esses seres espirituais, vamos dizer assim, ou talvez essas manifestações de seres, não vamos chamar assim espiritual, porque tem vários níveis, eles entram numa guerra, um conflito terrível, lá atrás. Esse mundo, que a gente diz o mundo das guerras astrais, espirituais, é muito antigo, antes do próprio planeta Terra existir. E aí surge o quê? Uma manifestação de conflito. Então, o segundo drama que surge do nosso, vou chamar de universo agora em diante, é o drama do conflito. E essas raízes continuam até hoje. Então, o caos e o conflito fazem parte da nossa dimensão, do nosso universo. Então, se a gente está aqui, a gente é o nosso universo, a gente tem isso dentro de nós. E aí vai pesando. Por que está tão pesado, né? Vamos chegar nessa resposta atualizada. Terceira etapa. Vendo que uns queriam continuar de forma caótica na construção e outros derrubando tijolo, derrubando madeira, telhado e assim vai, e não constrói nem destrói a casa, as forças eram meio que equivalentes, surge uma terceira força, terceiro campo espiritual atuando para tentar fazer uma harmonização desses esforços aí, dos destruidores e dos construtores da nossa dimensão. Estou viajando bem hoje, né? Eu acho que é coisa inédita aqui, o pessoal que me conhece nem sabe que eu estou estudando essas coisas agora. E surge uma proposta de transformação. Aqui, a transformação como terceira etapa da nossa história universal, ela é aquela coisa assim, os exércitos estão praticamente destroçados, vamos fazer um tratado de reconstrução, mas de uma forma transformativa. Não vai ficar bom para você nem para o outro lado, mas a gente vai tentar achar uma terceira via que resolva a nossa situação. Então, eu estou falando de eras dramáticas que são de bilhões de anos. Nosso universo tem uma estimativa de 13 bilhões, 14 bilhões de anos, então tem história desde a origem. E esses dramas foram inserindo nos elétrons que compõem o nosso universo, nossa dimensão, que a gente pode falar hoje pela física quântica que os elétrons, eles carregam a história, os registros akáshicos, né, se a gente quiser pensar assim, para quem é do campo da espiritualidade, sabe que tudo que acontece e tudo que se manifesta fica registrado nos elétrons. Então, os elétrons que fazem o nosso corpo funcionar hoje, eles, olha só onde a gente está chegando, eles têm todo esse registro de vibração desde o início do universo. Se eu der vazão para eu ficar um ser humano muito confuso, os elétrons vão dizer assim, somos parceiros, a gente sabe o que é ser confuso. Se eu quiser dar vazão
os meus elétrons, isso por todo o meu corpo, ser muito conflitante, ou guerreiro, ou destruidor, os elétrons dizem, ótimo, também a gente está parceiro de você aí, já da sua consciência, porque a gente sabe fazer isso muito bem. Fazer o mal, como a gente fala, né? É muito fácil. Mas por que que é fácil? Porque isso aconteceu muito com esses elétrons que hoje compõem o nosso corpo. E o elétron, ele é uma matriz. Ele não é o organismo, não é o ser humano que a gente está falando. É uma Mas memória, né? é uma matriz que tem memória, que tem vibrações, que já vivenciou, que pode resgatar isso. E quando entramos na etapa, na terceira etapa, e eu vou até a quarta etapa só. A terceira, se não, mas a quarta etapa chega nos nossos dias. A terceira etapa, quando é transformação, é algo do tipo: conflitos e caos não estão ajudando. Os dois lados baixam a cabeça e aceitam, de certa forma, ó, os nossos dois métodos não estão funcionando, vamos para um terceiro. Aí começa a transformação. A transformação são experiências biológicas. E aí que a biologia no nosso universo, planetas, né, as estrelas mandando energia, essa vida que no planeta a gente conhece muito ligada com a água, é que começam as transformações desses elétrons ou desses plasmas que existiam, onde os seres espirituais estavam ali minimamente imantados, né? Começa a ter a criação dos corpos biológicos. Tá? E a Terra é um exemplo que nós temos aqui, tanto os corpos orgânicos, as plantas, os animais, os seres humanos, e esses tipos de entes ou de corpos criados de forma inédita, não existia antes, vão ser as cobaias ou os elementos para a experiência de transformação. O que que é feito nessa vida biológica que a gente conhece, que a gente está inserido? É feito uma desativação do código do DNA. O nosso DNA tem 28, vamos arredondar para 28 mil genes, tá? Que já estão decodificados. Sabe o gene para a cor do olho, sabe a gene se vai ter o hormônio funcionando da glândula pineal ou não. Então, imagina que a gente tem 28 mil disjuntores no nosso código do DNA. Todos eles ligados, esses genes ativos, geravam muito caos e muito conflito. Então, os seres espirituais, vamos chamar assim, eles resolveram desligar alguns genes para ver o que poderia acontecer. Vamos desligar 10% dos genes, 20%. E aí tem lá a formiga, tem o tamanduá, tem outros animais dos outros planetas. Vamos desativando partes da cadeia genética para ver se surge uma harmonia nisso. E foi um caminho de transformação. Isso foi algo mais para o lado positivo do que gerar mais dúvida ou seres mais caóticos. Então, os seres biológicos que chegamos a ser nós também hoje, nós temos boa parte da nossa cadeia genética desativada. E o Freud era um que dizia, tem o nosso inconsciente, né, que ele é terrível. Se a gente der vazão para ele, os monstros aparecem. Hoje está se falando cientificamente que seria, se a gente ligar esses genes que estão desativados, nós até podemos ter a força de uma formiga. Eu posso ir ali fora, pegar o meu automóvel, levantar com as mãos, dizer, tem força. Mas e quando eu vou discutir com o meu vizinho? Eu vou destruir ele? Como é que fica isso? Então, essas barbaridades dos titãs, que hoje, mas os titãs, os deuses olímpicos, tudo isso é lenda, imaginação do homem. As coisas estão mudando. As revelações estão dizendo, espera aí, parece que se a gente ler todos os registros históricos de todas as mitologias, está mais para o fato de descrever coisas que aconteceram do que todos terem uma imaginação em todos os cantos do planeta igual e com tantos detalhes, né? Então, o ser humano era um senhor criativo naquela época, né? Muito mais evoluído que nós. Então, esses genes sendo trabalhados de forma laboratorial agora fazem com que a gente esteja ainda na fase da transformação de seres brutos, violentos, caóticos, conflitantes, para buscar essa transformação. E agora, nesse ano 2025, a gente está contando a partir da passagem de Cristo, né? Mas a nossa história é muito mais longa, são bilhões de anos.
Com esses portais e com essas manifestações, não só de hoje, mas vamos pegar aqui desde o ano de Jesus Cristo, já com a vinda dele para cá, outras datas especiais, nós começamos a ouvir do quarto drama que nós, nessa dimensão, nesse universo, vamos passar. E esse drama, pela religião, é chamado de Apocalipse. Pelos filósofos espiritualistas, é chamado de revelação. Tá? E essa palavra Apocalipse, que quando eu era pequeno, talvez vocês aí também sempre associaram ao fim dos tempos, ela foi uma interpretação meio que forçada. Não, não é o fim dos tempos para acabar com tudo. Não é o fim do mundo, não é o fim do universo. Eu gosto muito da palavra traduzida como revelação. E a revelação está em andamento. Por que, que a internet está avançando tanto? Por que, que as informações estão vindo de um monte, em quantidade? Por que, que uma inteligência artificial, ou várias plataformas de inteligência artificial, estão trazendo muita informação? Porque nós estamos entrando, já entramos no apocalipse, mas alguns nem perceberam isso, né? Então, a quarta revelação, a quarta etapa, quarto drama, eu chamo de drama porque a gente não vai saber lidar plenamente com isso. A gente já está apanhando com tanta informação, tem tanta gente lançando live, né? Vamos brincar com isso, tantas informações, que eu já te dou a palavra, então. Eu quero que você saiba assim, para eu falar do dia 9 de setembro de 2025, eu precisava fazer essa introdução e falar para todos nós aqui. Nós estamos agora entrando na era da luz, que pode ser muito romântico para falar nisso, a era de Aquários, em que as coisas vão vir à tona, casa com as informações religiosas, filosóficas da revelação, do Apocalipse, e é por isso que todas as ferramentas de análise dessas informações e de tratamento das informações são essenciais para todo mundo agora. A astrologia, a numerologia, o reiki, as outras terapias, né, a constelação que você trabalha, tudo isso, se não for ferramenta, instrumento, mas são então práticas essenciais para encarar os dramas da época da revelação. Nossa, que aula, hein? Meu Deus, é muito bom te ouvir falar, porque o fundamento, às vezes a gente acha que é desnecessário, né? Só que o fundamento de tudo isso, ele é muito importante, porque amplia a nossa consciência, amplia a nossa mente. E é aquela história, né, Gê? Uma mente que se amplia, ela não volta mais ao tamanho normal. E nós precisamos disso. E muito obrigada que se trouxe, porque isso traz uma riqueza muito grande pro contribuir, né? Para essa entrega. Não só falar o que está todo mundo falando por aí, porque tem, nossa, um monte de gente falando do portal. É de entregar um pouquinho mais, é de trazer esse fundamento que traz essa construção. Porque tá todo mundo sentindo, ai, cara, a energia tá pesada, isso e aquilo. Nós estamos num campo, num consciente e inconsciente coletivo. A gente vai sentir, né? Não tem como sair de tudo isso. E essa revelação que se trouxe faz muito sentido, porque depois da pandemia, e olha que as grandes catástrofes, elas sempre trazem algo de bom, né? Infelizmente, muitas vidas se perderam e tal, né? Trazendo por um outro lado, muitas vezes são almas que já precisavam seguir para outro plano. E essa revelação que começou a acontecer no movimento pós-pandemia foi um boom. E o que, que a gente está fazendo com tudo isso? O que as coisas estão acontecendo, estão se revelando na nossa frente, e o que tem dentro de nós, que a gente se conecta com aquilo, né? E o que nós estamos fazendo? Estamos enlouquecendo com tudo que está acontecendo? Ou estamos tentando fazer a nossa parte? Porque eu acredito muito, Gê, que tudo que acontece primeiro começa na gente. Né? É de estar aqui, é de aprender algo, é de pegar o essencial, trazer para minha vida e a partir do agora
pensar o que eu posso fazer para que todo esse movimento, para que tudo isso que está acontecendo traga mais vida para minha vida. Porque senão vai estar todo mundo muito mais louco do que a gente está vendo por aí. E o Apocalipse, eu assisti há um tempo atrás um documentário que é o Apocalipse dos Trópicos. E lá falava muito sobre a palavra Apocalipse. E, e é claro que tem algumas traduções e tem algumas formas de serem interpretadas que vêm lá de uma doutrina, né? Porque até mesmo a leitura da Bíblia, ela é interpretada de várias formas por várias religiões, né? Ela traz uma interpretação, muitas vezes. E o livro do Apocalipse são vários, não é um só. E esse nível de entendimento de que é o fim do mundo, de que é o fim, mas é o fim do quê? Talvez seja o fim de uma fase da minha vida, de um ciclo da minha vida, mas não o fim da minha vida. Talvez para algumas pessoas seja o fim. Por quê? Porque cumpriu o seu propósito nessa existência. Então, não dá para generalizar. Não dá para tomar um conceito como sendo uma verdade absoluta e viver dentro dessa caixinha que muitas vezes tira a vida da nossa vida. E como a gente está, então, nesse tempos são chegados, né? A revelação está acontecendo, só não percebe quem não quer, né? Tem gente que às vezes não quer ver, e tudo bem, não tem problema algum. Mas a gente nasce e não tem um manual de como viver, né? Não tem. Inclusive, a gente brinca até com os pais, não tem manual para dirigir seu filho, para cada filho é de um jeito, tem que trabalhar, tem que aprender. E tendo essa ausência, uma das coisas que eu sempre busquei é, mas tem que ter alguma. Poxa, eu compro uma geladeira, vem um manual. Compro um automóvel, tem um manual. Porque para a vida humana não existe um manual. Tá? Aí eu fui para as escolas, né, estudei, mestrado, papapá, estudo na educação, na psicologia. Cadê esse tal de manual? Não tem. Ah, mas cada um tem que ver a sua vida de acordo com o que acontece para si mesmo. Mas será que não pode ter algo básico para todos os seres humanos? E em busca disto, é que lá na numerologia, na astrologia, no reiki, nas terapias holísticas, nós encontramos algo que não é o manual de vida, mas são ferramentas que nos ajudam a enfrentar esses dramas que a gente está falando. E puxando agora um pouquinho para a numerologia, porque a gente tem que falar do dia de hoje, dos portais, né? A numerologia, tu sabe, né? A gente conversou muito, a gente já teve 4, 5 encontros numerológicos, né? A numerologia é uma ferramenta muito útil. Não vou dizer que é o manual da vida, mas ela te dá um mapa, um roteiro, e você pode ter uma base, pelo menos uma base mínima, mas a vida é você que tem que fazer. Eu gosto de falar que a numerologia, e outros também, são trampolins. Quem não tem um trampolim vai pular na piscina, vai cair logo ali. Mas quem usa essas ferramentas pode, se tem que atravessar a piscina, pega o trampolim, dá um salto, cai no meio da piscina, vai nadar menos para chegar do outro lado. Agora, a vida é o nadar dentro da piscina. Lá não tem numerologia, não tem astrologia, não tem constelação sistêmica que vai dar conta. A gente utiliza essas ferramentas antes. E a numerologia, ela tem um padrão de avaliações das manifestações da energia para o ser humano, porque o foco é no ser humano, em que dentro dos anos, dos meses, dos dias, existem padrões que se repetem. Então, se eu nasci lá no dia 1º de janeiro de 2010, por exemplo, e todos que nasceram nesse mesmo dia, existem padrões que são tamanhos de trampolim específico para essas pessoas. A gente tem muitas análises, tanto para saber personalidade, a missão de vida, destino. Agora, quando a gente vai especificamente para as datas estão ligadas mais com os destinos. Os nomes das pessoas estão ligados mais com a personalidade, o caráter, né, pensamentos, emoções, a história da alma.
Mas quando a gente vai pegar a data de calendário, não é 100% revelador, mas é 50% revelador. Então, quando a gente chega na análise das datas, cada ano tem um valor, porque a humanidade já assimilou que no ano 2000, poxa, 2000 soma 2 com 000, a redução disso aí dá 2, esse ano tem uma vibração 2. Essa vibração implícita no ano está desde quando a gente é pequeno aprendendo o número 2. O 2 é par. Tá? Eu tenho uma maçã mais uma maçã. Então, esses sentimentos que a gente tem desde pequeno e os pensamentos, eles são ativados quando a gente entra no ano 2000. Porque o ano está lá. Cada vez que eu escrevo 2000, eu estou lá com o número 2 ativando as minhas emoções, os meus pensamentos ligados ao número 2. Quando a gente chega em 2025, 2 mais 2 mais 5 dá 9. Vamos pensar o seguinte: este ano, enquanto a gente está escrevendo lá uma carta, ou no computador, ou falando, então em 2025, eu tenho que pagar as contas, vou fazer imposto de renda. Cada vez que eu penso, falo, sinto o 2025, eu estou ativando o número 9. E aí começamos agora a entrar no 9, né? E o 9 é o foco, pelo menos, da nossa live aqui hoje. É pra gente resumir, né? Porque daria pra gente ficar falando de todos os números. Exato, né? Tem história para uma semana aqui. Meu Deus. É. Então, o 9, quando a gente aprende os números, a tabuada, lá desde pequeno, toda a humanidade, isso é matemática no planeta inteiro, é diferente de eu estudar leis do Código Brasileiro. Já no Japão é diferente. Mas vejo como a influência dos números faz com que a humanidade passe por mesmas vibrações e mesmos resgates sentimentais e mentais. Então, o 9, ele está associado ao fim da contagem. Vamos contar até 10? Tá, a gente aprende até 10. Mas os algarismos, eles vão ser de 1 a 9 quando a gente fala de um algarismo. E o número 9 está sempre associado ao final de ciclo. Do 9, aí entra na década seguinte. Aí chegou no 19, entra na outra década do 20. Porque o 1 e o 0 do 10, na verdade, vai ativar de alguma forma o 1 e o 0 dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, resumindo essa primeira parte, toda a humanidade está ativando o número 9 por saber que estamos no ano 2025. Quando a gente entra no mês 9, é o mês 9 que também começa a bater de forma forte no nosso subconsciente. Olha, tem um 9 aqui, é um mês que tem a força do final de ciclo, entre outras coisas. Estou falando só do final de ciclo. Quando são duas confirmações, é uma ativação não plena ainda. Quando tem 3 confirmações, ou 3 afirmações numéricas repetidas, aí a coisa pega nos 3 campos: físico, vamos dizer assim, o emocional e o mental. Então, quando a gente está hoje no dia 9 do mês 9 do ano 9, se diz que tem um portal. E realmente tem, porque a gente talvez não perceba. Quem não conhece numerologia, quem não está vendo essa live, quem nem sabe que existe essa questão de brincar com os números, não vai associar a um portal, mas existe. Eu senti esse portal desde ontem, eu vim sentindo. Tá? Depois eu dou umas coisas que aconteceram comigo aqui. E aí, nós temos 3 vezes o 9 hoje, ativando, se a gente perceba ou não, e esse portal de finalização de passagens que a gente teve, de tarefas, de pensamentos, emoções que a gente vem carregando, é um dia apropriado, sim, já estamos quase no final, né? Mas é um dia apropriado para você buscar isso na tua consciência, assim, o que eu quero encerrar na minha vida hoje? Se eu tomar essa decisão hoje com consciência, eu tenho muito mais oportunidade de atravessar esse portal. E o portal não é porque ele está ali, se abriu de uma forma lúdica ou então energética, que eu peguei e atravessei ele. Às vezes eu fico do lado de cá. E tem pessoas que atravessam o portal e chegam lá e continuam a mesma coisa. Então, você tem que ter a consciência, não adianta eu empurrar. Você está sabendo que tem um portal hoje? Sim. Então eu vou te empurrar para você ir para o lado de lá. E a pessoa não muda nada, não encerrou nada.
Mas se você tem essa consciência, você atravessa o portal e você aproveita esses dias. Cada ano tem um portal. Um, dois, três. Neste ano nós temos o portal 9, que é de encerramento. E só para fazer um gancho, porque as pessoas que estão acompanhando, eu gosto que elas se preparem também para o próximo portal. O próximo portal, depois do 9, na numerologia, a gente vai para o ano 1. Então, quando eu acrescentar 2026, é 6 mais 2 mais 2 é 10, 1 mais 0 é 1, dia 1º de janeiro, né? 1 Meu Deus! do 1, perto ali do teu aniversário, né? Então, 1 do 1 de 2026 é o dia do portal, bem no primeiro ano. Então, a gente tem até dezembro para se preparar entre agora, encerramento, esse portal de encerramento, para começar algo essencialmente novo. Digo, agora eu quero começar algo novo na minha vida. Temos aí praticamente 2 meses, 3 meses. Para quem foi pego de surpresa assim, vai ter que correr muito. Porque esses portais, eles são ampliados de acordo com a tua motivação. Se eu quero mudar muito, se eu quero encerrar muita coisa hoje, ainda tem tempo. E ainda nós temos o dia 18 desse mês. Que bom que tem a live no primeiro dia, né? Porque são É. 3 dias de portais. Dia 18 e dia 27, porque eles somados, todos eles, vai dar 9, para fazer esses encerramentos. E tem que ser encerramento mental, coração emocional e atitude física, tá? Se eu estou querendo encerrar uma briga que eu tenho com um parente, né, um desentendimento, eu tenho que mentalizar isso, sentir que eu quero e me mover fisicamente para que essa pessoa me veja. Eu diga, olha, eu vim aqui carne e osso. Então, nas 3 dimensões, eu estou querendo encerrar essa nossa inimizade, certo? Então, esses portais, se você dá importância para eles, eles estão potencialmente fortes aí para as coisas acontecerem. Se você não conhece, não acredita, Tá não tudo precisa bem. aproveitar. Tudo bem, não vai aproveitar, não precisa. Mas você sabe, né? Eu falo você como um exemplo hoje. A gente confere no mapa, eu também confiro no meu mapa. A gente, pô, esse dia ficou melhor, essa atitude foi melhor nesse período. E tem momentos, sim, que são favoráveis. Os ventos estão soprando para a gente fazer as coisas. A numerologia traz isso. A astrologia também. O reiki, depois a gente pode falar, é outra forma, é outro manual, ou pedaço de manual para a gente viver. Então, não sei se eu posso continuar falando desse dia, você quer fazer algum comentário? Não, só falar, compartilhar um pouquinho sobre a resistência das pessoas a essas despedidas, a essas renúncias. Porque por quanto tempo que a gente carrega coisas, dramas, dores, é, e a gente não se permite soltar, sabe? Eu atendo muita mulher, e a mulher carrega muito isso, né? E, e esse é um convite. Eu acho que muito além daquilo, das tuas crenças, daquilo que você acredita, de deixar essa mensagem. O que você precisa renunciar hoje para você atravessar um portal, né? Um pouco mais leve para abrir espaço para o novo chegar. Porque eu sempre digo, tu tá numa casa cheia de quinquilharia e você quer comprar um móvel novo. Mas você não quer desapegar daquelas coisas caindo nos pedaços, daquela roupa que você não usa mais, daquela montoeira de tralha que tu tem dentro de casa. Não tem espaço. E a nossa vida, o nosso íntimo, o nosso interior é a mesma coisa. A gente fica colecionando drama, colecionando coisas que não fortalecem a nossa vida. E que muitas vezes a gente é tão apegado que o nosso corpo físico adoece. Então, o alerta e o convite que eu tenho é para que talvez hoje você não consiga, né, deixar, mas que você comece a participar, a pensar em coisas que estão te fazendo mal, em coisas que estão pesando a sua vida, para que você possa dar um passo e começar a essa permissão interna para você viver um pouquinho mais leve, porque nós precisamos dessa permissão interna, nos permitir viver o novo. Porque, né, vem daquelas das memórias lá, né, que o Jean falou lá no início da live.
tem um pouco disso, da gente se acostumar com aquilo que é pesado e se conformar com isso. Porque tem memórias. Agora, como seria se você vivesse uma vida mais leve? E hoje nós temos esse poder de escolher. E tem o outro lado do 9 também. Senão a gente acha, poxa, mas o 9 é só aquele facão de cortar a coisa final e tem que encerrar. O 9 também é o final da contagem de quem já aprendeu a contar o 1, o 2, o 3, né? Quando a gente é pequeno, a gente, nossa, vibra, agora eu sei contar até 5, até 6. Depois que aprendeu até o 9, vê que as regras são repetidas até contar o 100, o 1000, é só repetir os números. Então o 9, ele também tem um lado muito positivo, se a gente quiser pensar assim, de alguém que chegou num final de ciclo com sabedoria daquele ciclo. Experiência. Experiência. E o que faz a pessoa que tem experiência e sabedoria? Ela pode atingir, isso que eu gosto do 9. É a grande oportunidade de você encerrando o ciclo e chegando com experiência para começar algo novo, é a liberdade, principalmente espiritual, que você tem. Uma coisa é você estar subjugado à Matrix, a ter que fazer o que todo mundo faz, tem que lutar pela vida, pagar as contas, né? Tem que estar trabalhando, a segunda é segunda, o domingo já é diferente. Quando você tem uma liberdade com sabedoria, e essa paz interna começa a ser trabalhada dentro de você, qualquer hora, qualquer dia, você está pronto para iniciar, terminar, ficar no meio do processo. Então, o 9, quando a gente encerra um ciclo, a gente está com aquela sensação, aqueles que se permitem, de eu posso começar muito mais fortalecido, muito melhor um ciclo novo, mesmo que seja para repetir aquilo. Ah, não deu para terminar, vou ter que fazer isso de novo, mas agora eu entro com maior sabedoria para realizar isso. E nesse caminho, então, a pessoa atinge uma característica da personalidade 9 elevada, que é uma pessoa com paciência, que a gente não tem hoje, né? E uma pessoa pacífica, uma pessoa que não entra em conflitos, uma pessoa que não cai no caos e que busca transformação a partir das revelações. Então, todos esses 4 dramas que a gente tem que vivenciar e carrega dentro de nós, mas agora a gente vai entrar num processo muito longo de revelações. Não é assim 100 anos, 200. Eu jogo, no mínimo, esse impulso inicial são de 2.500 anos do planeta. Né? Mas aí são, eu digo, tem 18 mil anos, e tem gente falando que agora o processo de revelação vai mais longe. É tanta coisa que vai ser revelada que muitos vão ficar enlouquecidos, no sentido literal da palavra. Tá? E muitos, o que está acontecendo com alguns? Estão trazendo guerras de volta para o planeta. Destruição em massa. E isso causa crise econômica, impacto psicológico, atraso nas escolas. A gente sabe que quando tem guerras, o pessoal não busca uma forma de educação pacífica. Então, as crianças sofrem com isso também. Os métodos são estressantes, os professores são estressantes, os pais ficam enlouquecidos por causa da instabilidade da vida. E tudo isso vai respingando. Por quê? A revelação vem em curso. Se nós não usarmos desses conhecimentos milenares, e foram inventados justamente nas crises anteriores, a numerologia, que eu trago aqui, tem 8 mil anos, porque os problemas de guerra, conflito, caos sempre existiram, e alguns descobriram na natureza manifestações energéticas que poderiam ser entendidas para você poder evitar a desarmonia. Então, esse 9, ele hoje é um dia oficial deste ano, eu gosto desse dia, é o dia oficial do ano de 2025, pela numerologia, para se vivenciar profundamente essa reflexão que a gente está fazendo hoje. O que nós podemos encerrar este ano, este mês, esse dia, e nos prepararmos para um ciclo novo. É essa oportunidade, o mundo deveria parar hoje, as guerras, os trabalhos, ou vão parar hoje, é ver o que a gente fez nos últimos 10 anos, pelo menos, no planeta, e se preparar para, em 2026, traçar uma nova vida.
Tem astrólogos que alguns eu sigo ali, eles falam, faz 10 anos que eles falam. 2025 e 2026 são 2 anos muito importantes. Ou a humanidade vai buscar decolar, ou ela vai afundar que nem um Titanic. E é este ano, a gente viu que ele está por um fio esse ano, de forma global. Qualquer avanço a mais dá uma guerra nuclear, ou qualquer atitude a menos causa uma paz e todo mundo se acerta e volta um ritmo mais harmônico. Mas a gente está ali no limite dos dois lados. E isso tem que acontecer algo positivo para nós, os seres humanos do planeta, de tentar finalizar essa coisa de guerra, briga, conflito, caos, para que 2026 a gente comece a construir esse planeta de uma forma melhor. Então, hoje seria uma data limite, ou uma data potencial melhor para os líderes mundiais estarem olhando para o passado. O que nos trouxe até essa confusão? Quais são as causas que a gente está? E, individualmente, cada um de nós pode olhar para trás e dizer assim, o que eu estou vibrando hoje está muito pesado a minha energia. O que aconteceu atrás? Não olhar tanto para o futuro. Olha mais para trás agora, hoje, dia 18, dia 27. Vai olhar para trás. O passado não existe, o futuro não existe, mas a gente utiliza essa linguagem porque as pessoas estão acostumadas. O Mas é, passado traz uma referência também, né? é, Ele na- faz parte da nossa história. O futuro ainda não existe, mas dá pra gente tomar uma base aí bem bacana. o que eu quero dizer é assim, para mim, tudo é aqui e agora. O meu passado está aqui, o meu futuro está aqui. Então, como eu posso lidar com aquilo que eu penso que é passado, mas que está carregando, os meus elétrons guardam tudo comigo. No momento em que eu resolver algo ruim e transformar isso em algo bom dentro de mim, limpa a minha energia que ficou vibrando naqueles dias passados. Ela se purifica. E eu consigo mexer no passado. É isso que eu quero dizer. É a E eu, transmutação, né? e eu consigo definir o meu futuro sem chegar lá. Já sei como é que ele vai ser por causa dessa transformação. Aí que o Reiki é a chave mestra daquelas terapias que eu trabalho, que é uma filosofia de vida para mim, né? Que é a chave de harmonização. Uma coisa é uma chave de conhecimento, de entendimento, autoconhecimento. As ciências místicas fazem muito isso. Já o campo do Reiki, para mim, é um campo de harmonização. É fazer esse equilíbrio entre todas as forças. Então não precisa nem tanta teoria, nem tanta pesquisa. Você pode fazer isso de forma mais pragmática. Não precisa usar tanto intelecto, você usa muito o coração no Reiki. Por isso que o Reiki é visto como uma terapia que auxilia na cura. Uma terapia que já está dentro dos hospitais. As revelações estão em curso. Tá? Alguns médicos, alguns governantes, alguns líderes públicos entenderam que o Reiki não tem nada a ver com religião, com seja lá o que for, com tendência, né? Às vezes alguns dizem, me fugiu a palavra, mas no sentido de algo, hoje se fala muito no fake, né? Uma mentira, o reiki não É. funciona. Eu Não acho é. que busca muito bases científicas, comprovações científicas, a própria constelação, né? E, e é algo muito mais profundo do que isso, né? E eu quero que você fale um pouquinho do Reiki agora, porque eu convidei o Jean, gente, para vir para Xanxerê para ministrar um curso de Reiki. Eu já fiz o curso de Reiki, eu não atendo mais como terapeuta reikiana, mas o Reiki tá na gente, né? Não, depois que a gente vai lá, aprende os caminhos, os símbolos, e conecta nisso, é muito automático, isso fica na gente. E aí, muitas pessoas começaram a me pedir se eu dava curso. E eu não dou curso de Reiki. E aí eu pensei, quem poderia? Aí um dia, eu acho que eu sei quem pode vir para Xanxerê, dar um curso de Reiki, onde eu vou beber dessa fonte também, porque eu acho que é muito bacana essa reciclagem, essa renovação
né? Traz novas revelações sobre nós mesmos, porque muito além de a gente ficar esperando as coisas acontecerem, a economia mudar, a política mudar, o mundo mudar, eu acho que é essa busca dessas transformações e revelações, nossa, porque isso nos fortalece. E se todo mundo fizesse um pouquinho, o quão melhor seria essa sociedade, o quão melhor seria a humanidade. Então, de olhar para você, de olhar para nós. E o Jean vai estar aqui em Xanxerê no dia 20 de setembro, com o curso do Reiki. E eu tenho certeza que vai ser algo assim surreal de lindo. E ainda temos vagas, né, Jean? Então, eu quero que você fale um pouquinho, né, da você falando do Reiki. né? O Reiki também está com seu momento de revelações. Tanto é que eu fui buscar fora do Brasil também, né? O que tem de mais aprimorado nas pesquisas de Reiki. Eu encontrei muito na Espanha, com os mestres espanhóis, tá? A gente diz, mas o Reiki não teve sua origem, ou pelo menos sua reformulação, lá no Japão, com o Mikao Usui. Sim, ele foi o grande propulsor e ainda hoje é uma entidade, vamos chamar assim, né, muito valorizada, respeitada dentro do Reiki. Mas quando teve guerras depois no Japão, o Reiki, a técnica principalmente, migrou para os Estados Unidos, desceu pelas Américas, foi para a Europa. E o Brasil faz 30 anos, 30 e poucos anos que o Reiki chegou aqui, né? Então, só que existem, obviamente, lugares mais apropriados em que o Reiki avança mais, muito mais rápido, nas revelações, não no método tradicional. O Reiki veio muito tempo naquela formação tradicional, tinha que esconder, inclusive, os símbolos, não podia nem copiar, tinha que decorar. Então, essas coisas assim, Tem que decorar, é, desenhar. desenhar, aí a gente vai ver nos cursos, né? Tem o curso 1, 2, 3, quem quiser fazer, mas tem uns G que eu chamo, né? Que é a montagem, que nem são símbolos, na verdade, é uma escrita lá, né? Honshaze Shonen. Isso é uma frase, é uma escrita em ideogramas japoneses, muitas vezes levado, porque eu não entendo, então aquilo é simbólico, então se torna um símbolo. Então, outra coisa que eu tenho que ter muito cuidado é essa desconstrução que eu trago no Reiki, mas não foi algo inédito da minha cabeça, do meu coração, isso tem fundamentos nesses mestres que eu consultei, né? E a gente vai simulando alguma coisa aqui, adaptando para a nossa realidade. Então, os cursos que eu faço, eles são muito desconstrutivos para construir com bases diferentes. Aquelas bases que não estavam mais se sustentando, vão. Mas isso é gradual, tá? Eu não vim para revolucionar. Isso é lá no nível 2, 3, a gente começa a mostrar o outro lado do Reiki. E as pessoas no começo se apavoram, depois elas entendem. Mas voltando para o Reiki na sua essência, o Reiki tem que ser uma filosofia de vida. Não é uma técnica, é só uma terapia, um curandeirismo que as pessoas acham, imaginam, né? Não, são os curandeiros. Não, tem que ser uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida, você falou que às vezes a questão da ciência, né, a comprovação, é triste porque às vezes você mostra os reikianos assim para os cientistas de carteirinha, né, aqueles que dizem muito metódicos. Ó, você diz que o reiki não funciona, mas esses reikianos não gastam R$ 1 nas farmácias. Como é que se explica isso? Não, mas o reiki não tem base científica, é charlatanismo, blá, blá, blá. E aí você demonstra do lado prático, do bem-estar das pessoas, da gentileza que as pessoas têm quando passam pelo reiki, da bondade que é criada, né, cultivada, a irritação, a paciência, a preocupação é bem menor nessas pessoas, os princípios do reiki. E isso não é suficiente para convencer os cientistas ortodoxos, né? Então, você que nunca viu falar do Reiki, ou se tem um pouquinho de curiosidade, fazer o curso nível 1 e experimentar, eu acho que tem que experimentar, né? Venha com o coração aberto, não tem nada. No começo, quando eu fui fazer o Reiki, a família toda me olhou assim, tipo, vai lá para aquelas coisas de bruxaria, né? E todo mundo. Bruxaria. E eu até disse, não, vou justamente lá, tipo assim, vou justamente lá para tirar limpo, porque algo me chama. E eu
não pode me chamar algo assim e ser algo totalmente obscuro, né? Maligno. E quando eu conheci, eu digo, nossa, que preconceito que cada um carrega, a gente tem uma ignorância tão gigante. E depois que eu entrei nessa caminhada de filosofia Reiki, porque filosofia você tem que mudar seus hábitos, você tem que mudar seu pensamento, suas emoções, tem que construir novas, no senso crítico da vida. As técnicas que a gente aprende que vieram do Usui, elas são sutis, porque a gente imagina que elas estão fazendo o resgate da energia vital física, mas a gente está mexendo lá no mental, lá no emocional, com a autorização da alma que está ali da pessoa. O reiki não é nada impositivo. Se você quiser fazer uma canalização de energia em alguém, essa pessoa não quiser receber, não vai fazer efeito nenhum. Ah, se você quiser fazer um despacho contra alguém, é outra coisa, não é reiki. Tá? Você canalizar a energia ruim, se a pessoa está vibrando de forma ruim, vai chegar nela. Mas o reiki, ele é totalmente do lado de você canalizar a energia purificada, boa, sem intenção de dividir, é sempre somar. E a pessoa que receber é porque ela está agindo nessa frequência. Se a pessoa não está entendendo, ela vai bloquear, tudo bem. Então não tem contraindicação nenhuma. Mas tem que fazer essa passagem por uma formação tradicional, né? Demora tempo, não é assim, eu posso fazer o nível 1 esse mês, aí semana que vem faço o nível 2, nível 3 no mês que vem. Não é assim, a gente trabalha pelo menos 90 dias, é preciso você aguardar a transmutação das suas células. E mudando, mexendo no DNA, você mexe na tua mente. Os dois caminhos são verdadeiros hoje. Trabalhou a mente para chegar à mudança do corpo, esse caminho é viável. Mexeu no teu DNA, na tua energia, para alterar teus padrões mentais, também é viável. Então, é um caminho de duas vias. E aí, no Reiki, é preciso trabalhar a questão da nutrição, alimentos saudáveis. No momento que você limpa o teu intestino, vamos dizer assim, purifica, que é o segundo cérebro que a gente tem, você vai se tornar uma pessoa mais lúcida, vai diminuir a chance de Alzheimer, sabe? Então, você está mexendo do biológico para o mental. E o reiki também trabalha, a gente começa com o mental para o biológico, porque tem que mexer inicialmente é na cuca, né? As pessoas, essa conscientização. É, é uma coisa, os cursos que eu tenho trabalhado, porque eu busquei transformação de forma diferenciada em mim, eu fui o cobaia, então eles são cursos um pouco fora da curva hoje. Que bom que eu tenho bastante alunos aqui na minha região e alguns deles já começaram a dar curso. Então, esse tipo de experiência de reiki ligado às revelações, atualizado, está seguindo aos poucos. Mas talvez formações, eu não sei como é que está lá no outro lado do país, como é que estão nos outros países. Se isso está acontecendo ou não, eu tenho que ir só conferindo em loco, né? Acredito que em Ah, alguns mas lugares, tem sim. um pioneiro, né? Sempre tem aquele que começa. E agora entendi por que é que aqui veio você. Porque também gosto das coisas meio fora da caixinha, né? Eu acho que nós somos seres tão grandes, tão grandiosos, que a gente não cabe dentro de uma caixinha para ficar só nisso, assim, sabe? Então, eu sou aquela meio fora de padrões e que acredito que a intencionalidade, aquilo que é intencional, com amor, com respeito, sempre traz uma força muito grande. E eu estava comentando, gente, com o Jean que divulgando o curso e tal, várias pessoas me chamaram para marcar uma sessão de reiki, o que me desperta o fato de que nós precisamos de terapeutas reikianos. É, o reiki ele transforma de verdade, né? É uma forma de você de trabalho, né? É uma profissão. E aí eu já me trouxe algo assim, uma frase de que o curso do reiki vale por 8 sessões de reiki. É um dia, é uma imersão onde você tá ali no movimento e
E às vezes, Jean, as pessoas elas não valorizam isso, sabe? Elas não têm essa capacidade, essa percepção. Por isso que é importante a gente falar, sabe? Imagina que o reiki vai salvar a vida, ou qualquer outra ferramenta, constelação, né, terapia, ou uma outra pessoa vai chegar, se manifestar e dizer, eu vou te salvar. E não é 50% de cada um, né? Quando eu atendia reiki, as pessoas chegavam, saíam bem, permaneciam bem por um tempo. Só que quando não existe essa permissão interna para viver algo novo e diferente na vida e de praticar esse novo também, você volta, né? Você Uhum. volta. Como dizem, desalinha os chakras. Não adianta. A gente precisa. Essa parte do mental que você falou, ela é essencial, porque a nossa mente, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente se conecta, define muita coisa do que vai acontecer. E nós E não que bom precisamos. que você vai vir. Que É, bom, tô ansiosa. não, eu tenho muita consciência de que eu não sou nada melhor que ninguém que vai fazer esse curso, tá? Eu só sou um mobilizador da energia ali no dia, e de todas as vezes que eu fiz isso, é uma energia, conforme a turma, assim, ó, é de outro mundo, se vocês quiserem entender, que é criado pelas pessoas que estão aí. Não sou eu que estou levando algo que vai ser diferente, que estou revolucionando. É o grupo de pessoas que vai estar participando, que vai ajudar nessa egrégora, é um termo legal a gente usar, de acessar campos de energia que a gente diz, puxa, às vezes parece que eu estou no paraíso quando eu estou fazendo esse tipo de coisa. E que bom que isso aconteceu, porque eu precisava dar essa recarga nas minhas baterias e sair leve, livre, solta, né? Para encarar a vida, a gente não ficar angustiado a vida inteira, né? Tem que ter as paradas estratégicas. E mudar. É uma mudança. Você ser atendido por um terapeuta reiki é uma recarga dependente. Queira ou não, tem que ser franco, né? Você está dependendo do terapeuta. Quando você sabe regular a tua própria energia, você pode estar em qualquer lugar, você dá conta. É aquilo que eu falei, você não vai comprar remédio na farmácia. Você toma um chá, você faz uma comida com temperos naturais e as coisas se resolvem, porque a tua cabeça está boa, teu emocional está bom, uma coisa que acontece ali ou aqui, um desconforto com alguém, você começa a tirar isso da tua própria essência para resolver e não achar que os outros vão fazer. Eu coloco a energia do reiki quando eu tô fazendo comida. Uhum. Sabe? Uma vez eu vi um caso e me chamou muita atenção de uma mulher que relatou que o marido tinha muito problema de estômago e não identificavam nada, né? Fisicamente não era o problema. E aí foram num profissional que falou que ela cozinhava com raiva. E ela passava, né? Transmitia a raiva dela na comida. E a raiva, ela não é digestiva, né? Ela fica ali, aquele. E eu pensei, meu Deus, o momento de você estar se alimentando e também preparando o teu alimento é um momento que você tem que estar nessa troca, também é uma troca. O alimento, tudo tem energia, tudo tem vibração. E quando eu tô fazendo um chá, por exemplo, para mim, eu tô lá, né? Eu mentalizo. Quando eu tô fazendo a comida, também mentalizo. E isso por quê? Porque é aquilo que eu falei, né? Eu fiz um curso. Não necessariamente você que queira fazer um curso precisa aplicar em outras pessoas, não é sobre isso, né? Que o Jean falou sobre a gente regular a nossa energia, a gente ter essa ferramenta que está disponível para todo mundo. Mas precisa aprender o caminho, nós não sabemos sozinhos. Uhum. E o É, Jean vem para nos ensinar. exato. Eu vou para provocar, não é nem ensinar. É, São revelar. provocações, revelações, provocações. É, então, não sei se a gente fala mais de reiki, de numerologia, você que conduz aí a nossa conversa, tá? Se já está ok. Então, é,
Para finalizar o assunto do reiki, quero Uhum, deixar o convite aqui, né? Deixar o convite para você que está assistindo essa live, que é aqui de Xanxerê ou da região, né? Que próximo, ou, né? Tem gente do Rio Grande do Sul que está vindo junto com o Jean de lá para cá. Vai ser uma honra receber quem é de fora. A gente ainda tem vaga. Vai ser um dia muito especial, não tenho dúvida disso. E nós precisamos unir, elevar a nossa vibração, formar essa egrégora para que a gente se fortaleça, né? Porque não dá para ficar esperando as coisas acontecer lá fora. Nós precisamos trazer isso para a gente, né? Então, quero deixar aqui o convite. E eu quero que você sinta aí no seu coração, já se você quer falar de numerologia, quer finalizar, né, falando sobre numerologia, sobre esse convite para que esse restinho de ano aí trazer essa mensagem, seguindo essa mensagem de despedidas para viver o novo, né? Sente aí no seu coração. uhum. Vamos tentar juntar todos os elementos, porque a integração é o caminho. É, Quando a gente está, a mente pensando uma coisa, o coração querendo outra, e o corpo físico, falando só nessas três dimensões, o corpo físico não sabe para onde que vai também, isso começa a desregular nossa energia, o alinhamento dos chakras que você falou, né? A gente tem pelo menos de 7 a 10 chakras básicos, são importantíssimos. Quando a gente trabalha eles buscando alinhar, a nossa vida flui. Tá? Para ter esse conhecimento, eu diria assim, a numerologia, ela ajuda a gente ver o aspecto de como as energias têm padrões. Isso é interessante. E o Reiki nos ensina como ajustar essas energias. Tá? Então, você pode ser um cara que sabe ajustar meio que no automático, a tua natureza já permitiu isso, mas se você tem a consciência, o discernimento mental do que cada energia representa, qual é o pacote de energia que pode ser trabalhado, você se torna um especialista nessa área. E essa regulagem, ela tem que ser feita dentro de cada um faz em si mesmo. Esse é o propósito, essa é a missão que todos nós temos. Na linha judaica antiga, e não só dos judeus, mas os judeus trouxeram muito isso, tanto a questão da numerologia, como o trabalho do Tikkun, ou Tikkun, que é olha só o que eles trazem lá da ancestralidade, a reforma da obra criada e do Criador. Exatamente como eu iniciei a live hoje. Cabe aos seres que vivem nesse universo o trabalho da reconstrução da obra, porque ela iniciou um pouco defeituosa, vamos dizer assim, e isso vai afetar o próprio Criador. Não estou falando que esse Criador do nosso universo é o Deus amantíssimo, superior, que muitos têm devoção. Tá? Existe uma escala menor de hierarquias divinas que não tem toda essa habilidade na construção de universos, e nós entramos junto nesse processo como espíritos que vêm aqui com uma missão de melhorar a obra. Como a gente vai melhorar a obra a ponto de ajudar o Criador na sua reforma? O melhor caminho, o caminho mais direto, é fazer a reforma interna. Já que nós temos todas as doenças e todos os problemas desse universo dentro de nós, nessa parte que nos cabe, enquanto a gente está aqui, principalmente encarnado por 90, 100 anos, tomara que com saúde, quando a gente conseguir regular tudo isso de uma forma a melhorar a nossa energia, nosso pensamento, nossa emoção, nossa cordialidade, nossa gentileza, estou falando de coisas do 9, né? Colocar mais 9 também na nossa vibração, nós automaticamente estamos melhorando o universo. Eu não preciso exatamente, nessa turma aqui, me preocupar, porque o reiki não pode ter preocupação, né? Eu quero me preocupar em reformar a energia ou melhorar a energia de cada um que vai participar. Se eu fosse com esse ímpeto, eu estaria dando com os burros na água. Eu preciso, a partir das minhas experiências de como eu me melhorei, como eu regulei minha energia, como eu continuo, isso nunca para, compartilhar isso e ver que as outras pessoas captaram esse caminho, essa filosofia de vida,
E quando elas me disserem, Jean, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou uma vida, e o reiki fez algo por mim, ou eu fiz junto com o reiki algo que me transformou, isso é uma satisfação que a gente tem. Porque isso significa que eu soube me trabalhar a ponto de transbordar o copo. Se o meu copo está meio vazio, eu tenho que estar sempre enchendo de água. Quando eu consigo regular minha energia, é que nós nos tornamos número 9, personalidades número 9, pessoas que conseguem ser mais gentis, altruístas. O número 9 e o altruísmo são praticamente imantados, é uma conexão muito forte. E nós estamos falando exatamente num dia de portal número 9, que esse portal esteja sendo acessado por essas pessoas, mesmo aquelas que não estão nos assistindo agora, mas essa energia ela capta corações e mentes de pessoas que estão se dando essa oportunidade de abraçar o reiki, né, de entrar nesse caminho do reiki. E não tem reclamação até hoje. Não conheci uma pessoa que reclamou, que se arrependeu de fazer uma iniciação no reiki. E às vezes até uma terapia, né, até uma consulta. Um ou outro pode ter, mas daqui a pouco o terapeuta não estava no seu dia, a pessoa também não estava. Ou a expectativa era algo É. muito fora do que é a realidade, né? E nada é perfeito. Agora, se a gente comparar o reiki com um curso, sei lá, de economia que eu vá fazer, ou uma faculdade, às vezes a decepção é 50%, 70%, né? No reiki, se tem decepções, 1%, 2%, alguma coisa, inclusive é uma arte mística, uma ciência mística, que não foi desenvolvida essencialmente pela humanidade, tá? Muitos dos conhecimentos que a gente tem agora no Apocalipse, na Revelação, a gente está percebendo que antes do homem existir, esses conhecimentos já vinham sendo trabalhados por outros seres. E aí entramos numa seara de seres além dos humanos, né? Que não é o propósito de hoje, mas nós ganhamos por alguns seres aqui, outros seres humanos lá, outros mestres aqui, essas ferramentas, esse conhecimento, e quem se propõe a ingressar nisso ou a utilizar, está ajudando a se curar e está ajudando a curar a todos os demais. Então, isso não tem contraindicação, não existe, não tem lógica, vai dizer, é um caminho errado. Porque você está se curando e curando os demais num universo doentio, é o que temos que fazer. Eu acho que principalmente nós com nós mesmos, com os nossos filhos, com a nossa família, né? Começando aqui e pensando no expandir. Mas primeiro aqui, né? Que a gente pensa, eu vou fazer o reiki para ajudar as pessoas. Tá, e você? E os teus filhos? E a tua família? Tua casa? Né? Esse convívio diário que você tem, que às vezes tem grandes desafios, que a tendência das pessoas é fugir, é correr para outro lugar e negligenciar aqui. Então, é para isso, sabe? Para a gente começar a, a tomar essas revelações sobre muita coisa, especialmente sobre nós mesmos, e ficar centrado no hoje, ficar centrado naquilo que é nosso, ficar centrado na nossa vida e, de fato, ajudar a nós mesmos e aos nossos, em primeiro lugar, né? Jean, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão assistindo a live, que têm dúvidas sobre faço ou não faço curso de Reiki? A primeira pergunta que você tem que se fazer é assim, existe um chamado, tá? Esse chamado não é o Jean chamando, não é a Carla chamando. É da hora. Da mesma forma que eu sentia. Acredito que as pessoas também possam estar sentindo ou não. Se você não sentiu o chamado, não é momento, não é hora, não adianta forçar. Tá? Agora, se algo lá dentro de você provocou alguma vibração do tipo, estou na dúvida, escute mais a você mesmo, né? Sinta, né? Experimente, faça como eu também fui na dúvida, mas existia algo lá me dizendo, por que está me atraindo o reiki? Por que eu quero ir lá? E o mundo inteiro dizendo, não, não vai, a família inteira naquela época, bom, mais de 10, 15 anos ali, não vai, não vai, porque isso não presta, porque isso é contra a igreja, contra essas coisas, né?
e eu escutei o meu chamado, não escutei as vozes de fora. Tá? Isso é bastante importante. Se é por preconceito você deixar de vir, está perdendo tempo. Então, se é questão, às vezes, financeira, o reiki a gente não está almejando o recurso. Existe uma contribuição, tá? Como em todas as áreas, algumas sim, outras não, mas a gente sempre dá um jeito. Pessoa que está em dificuldades, isso não pode barrar a tua vontade de vir. Aí Tudo é, existe negociação, né? A é, conversa. sim, E é. essa troca é um equilíbrio de troca Uhum. que precisa ter para que as relações se fortaleçam. Sim, é. Teve o, não é o caso, tá? Mas tudo bem. Me veio essa lembrança. Teve uma aluna minha que o mestrado tinha um custo maior, bem maior, né? Não é também absurdo. E ela não tinha recurso nenhum. E ela me passou um ano, dois, e um dia ela me deu de presente uma maca, né? Ela tinha conseguido demais. E esse foi o pagamento do curso, 2 anos depois, tá? Então, porque a energia conectada para o bem, a gente está dividindo essa energia, não está querendo separar para um para o outro, né? A gente colabora. É, Então, essas coisas são histórias, tem muitas histórias para quem estiver ali no dia 20, a gente também, além das práticas, mostrar que a vida tem que ter confiança, né? Estar com pessoas que a gente lógica, confia, tá? Isso não tem preço. né? Eu É, acho que a vida sempre pode melhorar né? a E, partir e do nosso você que, movimento. e só para não deixar muito no mistério, né? No curso de Reiki a gente vai fazer um despertar. é, eu trago o termo japonês, então é Shoden, é o início dos ensinamentos. O nível 1, a gente entende os conceitos do Reiki, a história do Reiki, práticas básicas, os princípios, para que a gente, com esses princípios, a gente já comece a ficar nos 21 dias que seguem o curso. Tem o meu acompanhamento, vai ter o da Carla também, a gente vai estar num grupo reservado ali. Tem algumas ações que tem que ser feitas nesses 21 dias depois, nada de parar uma hora o trânsito para ter que fazer, não, são coisas básicas, mas tem que fazer. E uma transformação vai ser preparada. Tá? O nível 1 é um despertar. Você seguindo esses 21 dias depois, vai lhe mostrar o quanto de transformação é possível futuramente. E tem a iniciação final, que é a abertura do teu campo energético, com a sua autorização, que a gente vai fazendo, né? Para que esse fluxo de luz, amor e energia comece a navegar com mais fluidez. Mas não posso falar tudo, porque senão a gente fica até amanhã aqui, né? Explicando o É curso. verdade, mas aí É, as pessoas vão ter que ir lá no curso para saber o resto, né? Também a gente não precisa falar tudo aqui, é, né? é. É, E assim, ó, só para dizer, eu não consigo e não me proponho a dar curso à distância, porque o Reiki que eu aprendi, que eu uso, que eu vivo, ele tem que estar presencial, tá? eu Não acho que vejo outra forma. Aí seria a aula de Reiki é uma coisa, mas as experiências, por mais que eu pudesse explicar todo o curso aqui agora, as sensações, as energias não chegam ao nível de quem está no grupo no dia da formação. o presencial ele é o online ele facilitou para muita coisa assim, mas a energia do presencial eu amo. Hum. Eu amo os encontros em grupos, eu faço workshops também em grupo e é outra energia. Conhecimento a gente compartilha de outras formas. Agora, esse contato, nós somos seres humanos, a gente precisa disso, né? E não precisamos mais nos isolar. Jean, a gente já passou 1h30 aqui de live. Daria para ficar tranquilamente mais meia hora, 1 hora. Quero te agradecer teu tempo, teu conhecimento, tua dedicação, a tua vida, da gente estar aqui de novo, né? Mais uma vez, e espero que muito mais para contribuir, né? Para servir, para entregar algo de bom para as pessoas, que eu acho que a gente precisa muito. Sua mensagem final. Então, imensa gratidão e
podem. Eu vou ser bem breve, porque a gente nem achei que era 1 hora de live, mas a gente já está 1 hora e meia. É, tá As perguntas e comentários que não foram respondidos agora, por gentileza, encaminhe para mim ou para Carla. Eu gosto de dar esse retorno aí, tá bom? É, Nós não temos perguntas. tá. Aguardo você que está se preparando, tá? Seja muito bem-vindo desde já. E vamos caminhar juntos nesse mundo aí de revelações agora. É isso aí. Uhum. Obrigada, Jean. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui no ao vivo. E a você que assistiu essa live gravada também. Espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido. Para quem ainda não segue o Jean, vou deixar no comentário da live aqui também o arroba. E para quem tá ao vivo, já vai lá e segue. Compartilha. Aqui no Instagram ele não é muito ativo, mas lá no YouTube é mais, né, Jean? Tem que voltar, parei um pouquinho. É que cansa, né? Eu sei, mas é que o Instagram. Eu sou, né? A minha rede principal é aqui, é o Instagram. Uhum. Então, o YouTube eu ainda sou meio do tempo das cavernas, ainda não fui pra Uhum. lá, né? Mas gosto bastante daqui. Eu tô muito no presencial, tô com muitas turmas, muitos trabalhos, mas eu quero retornar para as mídias, com certeza. E quem tá muito no presencial, às vezes, né, tem um pouco mais de menos tempo para estar no digital. Uhum. Mas muito obrigada, que Deus abençoe e nos vemos no dia 20. É isso aí. Tchau, Até. tchau. Tchau, gente. Tchau.